Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série Desmistificando Fusões e Aquisições. Hoje eu vou contar para vocês uma forma extremamente eficaz de captação de recursos, que tem a ver com esse tema, algo que aqui no Brasil ainda não é muito conhecido, mas mundialmente é bastante difundido e bastante aplicado como forma de captar recursos para grandes negócios. Essa forma ela chama crowdfunding. Crowdfunding, que é uma captação de recursos de uma forma coletiva, juntando pessoas com interesses similares no produto ou no serviço que a empresa que está captando tem a oferecer. E para não deixar esse tema muito subjetivo, muito árido, eu vou trazer aqui um caso muito bem sucedido que certamente muitos de vocês conhecem e acompanham. Vocês conhecem essa série chamada The Chosen? Sim, essa série maravilhosa que vem tendo uma repercussão mundial espetacular. Hoje, mais de 200 milhões de pessoas já assistiram e assistem a trajetória da vida de Jesus Cristo contada de uma maneira maravilhosa, poética, prática, versão do dia a dia. Eu, particularmente, adoro essa série, admiro muito os atores e a forma como esse conhecimento está sendo colocado, porque trouxe de novo esse papo para as famílias, para as reuniões, e isso com certeza é muito positivo para todo mundo. Mas como que isso foi feito? O que isso tem a ver com crowdfunding? Bom, essa série foi criada por Dallas Jenkins. Ele foi o autor, ele é o diretor, ele foi quem estruturou esse grande projeto alguns anos atrás. E esse projeto ele contou com crowdfunding para financiá-lo e eu vou contar para vocês um pouco da trajetória dele, de como que isso aconteceu e como é que funciona o crowdfunding de uma maneira que vocês vejam a aplicação para o seu próprio negócio. Você que é deal maker, você que é especialista em captação de recursos, você que é empreendedor ou empresário, vão poder contar com mais essa forma de captação de recursos extremamente interessante e importante. Falando um pouco do Dallas Jenkins, ele começou a sua carreira muito novo, teve vários insucessos, até que em 2017 ele lançou a produção The Shepherd. Essa deu muito certo e ela viralizou. Com base nisso, ele concebeu um projeto grandioso, que era montar uma minissérie contando a vida de Jesus Cristo, e para isso ele precisava de bastante dinheiro. Como que ele fez para captar esse dinheiro que alavancou, viabilizou o começo desse grande projeto? Ele acabou lançando uma iniciativa chamada crowdfunding. Como é que funciona? Crowdfunding é quando vários investidores colocam seus recursos comprando pedacinhos, comprando participações pequenas de uma empresa. E ele criou essa empresa e fez esse processo, que eu vou contar para vocês como é que funciona e como é que foi no caso deles. Um dos grandes parceiros do Dallas foi a empresa VidAngels, que depois se transformou na Angels Studios. No começo da vida da empresa, eles faziam uma pré-seleção de conteúdos, o que gerou alguns problemas deles com o mercado de Hollywood em 2017, e isso acabou levando a empresa a uma mudança de posicionamento. Permitiu que eles, agora Angel Studios, pudessem distribuir o seu próprio conteúdo. E num casamento perfeito com Dallas Jenkins, eles acabaram distribuindo esse conteúdo do The Chosen. Em um processo de crowdfunding, é muito importante a parte da comunicação, a parte do marketing. Porque vocês imaginem, eles teriam que alcançar centenas, às vezes milhares de pessoas interessadas em patrocinar aquele empreendimento como investidores, e de uma conversa do Dallas Jenkins com o pessoal da Angel Studios, eles acabaram vendo uma grande oportunidade, considerando o tema, considerando o formato, que eram produções de capítulos sequenciais de uma série com várias temporadas. Eles acabaram montando uma estratégia de comunicação muito bem feita e escolheram uma empresa que pudesse viabilizar a efetiva captação desses recursos. Então foi assim que aconteceu o processo do The Chosen. Eles criaram um aplicativo, eles acabaram disponibilizando episódios depois dessa captação de recursos, e à medida em que isso fosse tomando uma notoriedade, haveria percepção de valor maior na empresa, o que viabilizaria novas captações. Essa é a base do crowdfunding.
existe a necessidade de uma popularização da empresa para que gere um interesse crescente em potenciais investidores para o negócio. A visão que certamente atraiu e fez com que ingressassem como investidores no projeto muitas e muitas pessoas era uma visão de que mais de 1 bilhão de pessoas pelo planeta todo conseguissem consumir essa grande produção que seria traduzida para 50 línguas, o que levaria esse alento espiritual para muitas pessoas. Então, com esse propósito e com essa visão compartilhada, começaram aí os processos de captação via crowdfunding que eu vou descrever para vocês agora. Com relação às partes envolvidas nesse grande projeto. Primeiro, Dallas Jenkins, sócio, fundador, originador, estruturador da ideia. Segundo, Angel Studios, também sócia, a distribuidora dos produtos. Em terceiro lugar, mais de 16 mil investidores minoritários que colocaram seus recursos ali, investindo e patrocinando e viabilizando essa grande produção. Para que um projeto de crowdfunding funcione aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, 4 partes são importantes. Em primeiro lugar, quem está produzindo isso, o dono do negócio, quem produz o conteúdo e vai receber o crowdfunding, que não se destina só a produções como essa, se destina a qualquer tipo de empresa. Segundo lugar, um bom especialista de marketing, que possa divulgar e amplificar o conhecimento dessa oportunidade para milhares de pessoas. Terceiro participante, um bom advogado que entenda a legislação local para fazer a estrutura societária, estrutura jurídica e a estrutura de investimento que atendam às regulamentações locais. E, em quarto lugar, uma plataforma de crowdfunding que é especializada em, também observando as legislações, fazer o ingresso dos investimentos e a manutenção desses investimentos atendendo às legislações locais. Quanto ao valor que pode ser captado em operações de crowdfunding, aqui no Brasil, bom, não existe um valor mínimo, mas a gente sabe que valores muito baixos pelos custos atrelados a isso. E olha, assista o vídeo até o final que eu vou passar uma ideia de custos e também dos prazos para que uma transação dessa aconteça. Não existe um valor mínimo, mas existem valores desejáveis e existe um valor máximo aqui no Brasil regulado pela CVM, que é 10 milhões de reais. Mas vamos voltar para o nosso exemplo, o crowdfunding do projeto The Chosen. Quantas rodadas e quanto eles captaram? Eles captaram logo na primeira rodada, em 2018, algo como 10 milhões de dólares. Eles já vinham tendo um custo por episódio, para vocês terem uma ideia, em torno de 1 milhão de dólares. Eles fizeram a captação em 2018 de mais de 10 milhões de dólares junto a milhares de investidores. Nessa primeira rodada, a pergunta é, mas quanto eles deram de participação da empresa para quem investiu esses 10 milhões? Na primeira rodada, as notícias que nós colhemos apontam que eles deram 20% de participação da empresa para esses investidores que colocaram 10 milhões de dólares. Eles tiveram uma segunda rodada em 2020 de mais 10 milhões de dólares. Aí o percentual a gente já não sabe quanto que representa das participações da empresa por esses 10 milhões. Como eu disse, provavelmente menos do que os 20% que foram empregados ou destinados na primeira rodada de captação. Fizeram, então, a primeira rodada entre 2018 e comecinho de 2019, uma rodada de 10 milhões, a segunda rodada em 2020, uma terceira rodada em 2021 e uma quarta rodada em 2022 para 2023 para financiar a nova temporada. Então, com o crowdfunding e com um marketing muito bem feito, eles alcançaram mais de 200 milhões de espectadores para essa série e agora, com certeza, as rodadas subsequentes, elas acabam sendo muito mais simples, muito mais objetivas e eles acabam podendo entregar menos participação da empresa e eles continuam nesse processo de captação especificamente como crowdfunding, até pelo tema, até pelo que eles acreditam como propósito, eles engajam pessoas que são aderentes com essa ideia deles, com esse objetivo deles, trazendo todo mundo para participar do negócio, não só como patrocinador, mas como sócio do negócio. Vocês imaginam como que um bom marketing é capaz de trazer pessoas das mais diferentes nacionalidades para investir num projeto de impacto global, como é o projeto The Chosen. Bom,
Bom, considerando esse bom exemplo do The Chosen, como que você, enquanto empreendedor, empresário, ou mesmo assessor, ou deal maker, como é o meu caso, como é que você pode se beneficiar dessa ferramenta, desse conhecimento? Eu vou contar para vocês em 9 etapas como acontece um processo de captação de recursos via crowdfunding. Tendo como base que você tem um bom produto, uma boa ideia, um bom projeto, e você já tem um bom marketing, o passo número 1 é você contratar um assessor financeiro para essa transação. Esse assessor financeiro, ele vai pegar o seu projeto, ele vai traduzir esse projeto em números, ele vai mostrar perspectivas e ele vai montar um book do seu projeto que vai poder ser mostrado, divulgado amplamente pelo seu marketing e pelos canais que ele vai propor para todos esses potenciais investidores que vão aderir à sua ideia e colocar o seu dinheiro no seu projeto. O passo número 2 é você escolher uma plataforma de crowdfunding. Existem várias plataformas de crowdfunding aqui no Brasil, acreditem. Eu sei que isso não é público, isso não é tão conhecido, mas garimpando, procurando, vocês vão encontrar várias alternativas, cada uma com um viés mais para um lado, para um setor, com algumas características. Os preços variam, mas existem várias plataformas de crowdfunding e o bom assessor financeiro, ele pode recomendar qual é a mais apropriada para o montante que você precisa captar, para as características do seu produto e olhando também os investidores que essa plataforma ajuda a alcançar. O terceiro passo para você fazer uma captação via crowdfunding é você contratar um advogado. Considerando que, para você contratar um assessor financeiro, para você escolher a sua plataforma, você leva aí em torno de 1 mês para fazer isso, analisando as alternativas e conversando com essas partes, a contratação de um bom advogado também é muito importante. Também leva de 1 a 2 semanas. Então a gente está falando até agora de um prazo que varia de 45 dias a 2 meses para você ter esse trio contratado, que é o assessor financeiro, a plataforma de crowdfunding e o advogado. E olha, deve ser um advogado com experiência nisso, especificamente. É muito diferente de fazer uma captação de recursos via equity ou via dívida ou por outros meios. É um advogado especializado em transações de captação via crowdfunding. E existem alguns. A quarta etapa é você preparar sua campanha de marketing. Eu disse que você já tem que ter um bom parceiro de marketing normalmente no fundamento, na base, como foi o caso do The Chosen. No caso, a Angel Studios, além de ser a distribuição, eles têm um grande know-how relacionado a marketing, a comunicação e a distribuição. Esse quarto passo, ele acaba demandando entre 1 mês e 2 meses, normalmente 45 dias, para você montar o que você precisa. Partindo do pressuposto que você já tem um produto, você já tem um marketing pensado, você adequar esse marketing para alcançar as pessoas que vão investir no seu produto, normalmente leva aí 1 mês e meio a 2 meses, é a quarta etapa. A quinta etapa é a confirmação, é o planejamento das metas especificamente financeiras, algo que o assessor financeiro agora, conhecendo o advogado, conhecendo a plataforma, sabendo todos os custos e todas as perspectivas, ele vai conseguir fazer um planejamento no tempo dos resultados que esse projeto vai gerar, até para que a campanha de marketing ela seja bem sucedida, mostrando não só a ideia, o propósito, mas mostrando também os retornos financeiros esperados desse projeto. Partindo do planejamento financeiro e das metas, considerando que isso deve levar em torno de 15 dias a 1 mês, vamos agora para a sexta etapa, que é o lançamento efetivo do produto. Aí é uma responsabilidade grande do pessoal de marketing, que é tornar conhecido e fazer uma campanha de lançamento, como deve ser feita, mostrando esse produto para muitas pessoas, e essa campanha, normalmente ela é incisiva, raio laser, direcionada, tudo já estudado antes. A gente está falando de algo perto de 1 semana, 2 semanas, para que exista um conhecimento público dessa oportunidade, dos objetivos e dos retornos. O passo número 7, e já estamos caminhando para o final, é o engajamento dos investidores. Uma campanha bem sucedida vai trazer interessados, mas esse engajamento normalmente ele leva um tempo. As pessoas elas manifestam interesse, elas recebem documentos que elas têm que ler para conhecer quais são as formas de investimento, forma de retorno, condições, riscos, expectativas. Então, esse engajamento de investidores ele pode levar em torno de 1 mês e meio a 2 meses.
8 semanas. Com certeza, depois desse tempo, o projeto já vai ter uma ideia bem clara de quão eficaz foi essa campanha de atração, atratividade de investidores para o projeto e já vai dar uma dimensão das possibilidades aqui para os empreendedores que estão fazendo esse processo de captação. O passo número 8 é o acompanhamento e ajuste da primeira rodada de captação que foi feita na primeira investida logo após a campanha. É claro que nos 2 primeiros meses pós-campanha vão existir ajustes que devem ser feitos tanto na campanha quanto nas condições, fruto da receptividade do público. Lembre-se, pessoal, não existe nenhum projeto de crowdfunding igual ao outro. Existem experiências, com certeza, tanto da plataforma, quanto do advogado, quanto do assessor, mas cada produto se comporta de uma maneira. Então, nessa etapa, vão haver ajustes e a complementação do engajamento dos investidores que faltaram do primeiro movimento. E a 9ª e última etapa desse processo de captação de recursos via crowdfunding é quando realmente todos os investidores estão engajados, comprometidos em alocar os seus recursos, e aí a plataforma que organizou o assunto, ela traz esses resultados e efetivamente é feito um ingresso do capital a favor do empresário empreendedor que fez essa rodada. Eu espero que com essas colocações vocês tenham ideias aí de prazos de cada uma das etapas. Se eu for contar para vocês quanto tempo leva, se vocês somaram esses prazos das 9 etapas que eu dei aqui, a gente está dizendo que uma captação ela pode acontecer normalmente levando de 4 a 7 meses. 4 meses quando o produto tem uma aceitação imediata ou quando ele não é tão diferente assim de alguma experiência já bem sucedida das partes envolvidas. 7 meses quando é um pouco mais trabalhoso e quando dá certo. Existem oportunidades que precisa se testar, precisa se estudar bem antes para ver se o tipo da captação, com o tipo de produto, com o tipo de investidor, tem um match que viabiliza um negócio como esse. Aí vocês vão perguntar para mim, tudo bem, Brian, é muito interessante isso tudo, mas quem que eu procuro? Como é que funciona esse projeto? Quem que eu contrato? Quanto que eu gasto com isso? Quanto custa fazer uma transação de crowdfunding? E eu vou contar para vocês, passo a passo, a partir de agora, quanto custa e quem vocês podem procurar para fazer esse tipo de operação. Primeiro lugar, primeiro custo é a taxa da plataforma. E existem várias plataformas que vocês podem consultar. Quanto custa uma plataforma? Custa um percentual, normalmente, do valor que você vai captar. E esse percentual ele varia bastante, ele pode ir desde 4%, em média, até uns 13%, dependendo da natureza da captação, do tipo de produto que você tem, do marketing que você tem. Então existe essa variação grande entre os tipos de produto e também entre as empresas que fazem esse tipo de trabalho. E você pode me perguntar, quais são essas empresas? Eu vou dizer 3 aqui que vocês podem consultar, mas tem várias outras. E olha, elas cobram preços diferentes e elas fazem trabalhos diferentes. 3 empresas que vocês podem consultar são a Catarse, a Quicante e a Benfeitoria. Os preços variam bastante. O tipo de serviço, o escopo também varia bastante. Mas vocês podem consultar e vocês vão encontrar valores, sempre um percentual sobre o valor captado, e negociem aí também valores regulares pagos antecipadamente contra valores variáveis resultantes aí da captação final. O segundo custo é uma taxa do processamento do pagamento, que normalmente você paga para uma instituição bancária para processar esse pagamento. E ela não é pequena, ela vai de 2%, pode chegar até, em casos limites, a 5% de todo o seu valor captado, que são os custos das transações financeiras entre o dinheiro sair do investidor, passar por onde tem que passar e chegar até o empreendedor. Considere esse segundo custo também. Um terceiro custo é aquele relacionado a consultorias e assessorias, inclusive jurídica. Dependendo do grau de complexidade, dependendo do prazo e dependendo de outras condições, isso pode variar de 10 a 25 mil reais quando você contrata os especialistas para desenharem esse formato para você. É mais um custo que você deve considerar nas suas contas aí. Um quarto custo é o relacionado ao marketing e à divulgação. E aqui a gente pode decompor em 3 partes. A primeira parte é aquele desenho da campanha, é
a coordenação geral do processo, algo que pode variar dependendo também do tipo de produto e do tipo de solução, vai de 20 a 50 mil reais para uma captação de um valor robusto. Por isso que não dá para captar via crowdfunding qualquer valor, porque para determinados valores esse custo da transação pode ser alto demais para o empreendedor. Um segundo custo está relacionado às produções de vídeos, que podem variar aí seus custos entre 5, 7 até 15, 20 mil reais para você produzir vídeos profissionais para realmente chamar a atenção e aumentar a percepção de valor com relação ao seu produto. E um terceiro ponto, terceiro custo, são os anúncios nas redes sociais mostrando essa oportunidade de investimento. E aí, isso pode variar bastante. Eu diria que não menos que 5 mil reais, chegando a 20 mil reais ou mais, dependendo da pressa, dependendo do tempo que você tem para fazer esse seu processo, sabendo que impulsionamento e gasto com tráfego pago, isso pode variar bastante, mas quanto mais você investe, mais rápido tende a ser o retorno do seu investimento. Um quinto custo são as recompensas, porque provavelmente vão ter partes de custos de pessoas envolvidas, de stakeholders envolvidos, que você vai dizer, olha, eu vou te pagar menos até que a gente faça essa captação, mas você vai ter uma recompensa por isso. Essa recompensa é difícil de mencionar, mas a gente recomenda expressamente que sejam cautelosos ao oferecer essas recompensas e coloquem limites no seu budget, no seu orçamento, para que isso não inviabilize o custo financeiro de uma captação como essa. Um sexto custo está relacionado à assessoria jurídica que você vai precisar para vencer esse processo todo. Pelas estimativas que eu obtive, a gente deve gastar entre 10 e 20 mil reais com uma assessoria jurídica do começo ao fim desse processo, com advogados especializados nisso. Para eles, esse é um tipo de serviço padrão, então contratar um especialista é sempre bom pela eficácia e por você conseguir obter um custo mais razoável para considerar dentro do seu orçamento. E um custo número 7, final, que são os famosos gastos gerais, outros custos. Difícil de dimensionar, mas faça sempre uma provisão consistente desses outros gastos, que é a margem de erro que você vai ter para você não se frustrar ao longo do caminho, sendo certo que vão ter custos que você vai ter que fazer antes de captar esse recurso e você precisa ter, então, disponibilidade para honrar todos eles para chegar até o final e ter um final bem sucedido. E fazendo aqui um combinado desses 8 custos que eu coloquei, eu fiz aqui uma planilha que eu vou passar para vocês uma ideia de valores, mas, de novo, varia muito de caso a caso, mas é para formar uma imagem apenas do que representa o custo de uma transação de crowdfunding. Então vamos lá. Se eu for fazer uma transação de R$1 milhão de captação via crowdfunding, taxa de plataforma 8%. Lembram que eu coloquei de 4% a 13%, vamos considerar 8%, 80 mil reais. Taxas de processamento, 3% de 1 milhão, 30 mil reais. Consultoria e planejamento, 10 mil reais. Marketing e divulgação, 20 mil reais em média. Recompensas distribuídas para todos os envolvidos em caso de sucesso. Imaginemos aí 15 mil reais. Assessoria jurídica, 15 mil reais. Outros custos operacionais, 15 mil reais. Com isso, vocês acabam ficando com uma visão mais ou menos clara e estimada de quanto custa fazer uma transação de crowdfunding. Olha, eu espero que essas informações todas aqui representem para vocês mais uma alternativa de captação de recursos, essa aqui bem fora do convencional e que depende muito da qualidade do seu produto e principalmente do marketing que você vai fazer. Um marketing para mostrar a potencialidade do seu negócio, para mostrar as melhores características do seu produto e principalmente para você alcançar um público que simpatize com você e com o seu produto. Foi assim que essa série The Chosen se tornou um dos maiores sucessos dos últimos tempos. Hoje nos cinemas, já um passo a mais, com arrecadação maior e tudo mais, mas com certeza cumprindo o seu propósito de alcançar 1 bilhão de pessoas em 50 idiomas para difundir o propósito deles que atraiu e trouxe para junto, trouxe para perto, até hoje, quase 20 mil investidores pequenininhos que estão se sentindo pertencentes a essa grande iniciativa.
Se você gosta desse tipo de tema, se você é um deal maker como eu, se você trabalha com fusões, aquisições e captação de recursos, certamente esse tema pode ser de seu interesse. Cave mais, deixe seus comentários e agradeço por assistir esse vídeo e fique conosco para as próximas iniciativas dessa nossa série, Desmistificando Fusões e Aquisições.